Áudio número 19. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que a Sagrada Família de Nazaré, propulsora da vida de Jesus, que é a nossa vida, rogue por cada um de nós. Rogue por esse estudo, rogue pela minha família, pela sua família, pelo Brasil, pela política nacional, estadual e municipal, que possamos alcançar a graça de Deus. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nos últimos 3 áudios, nós falamos sobre a condição política que Jesus viveu e que algumas palavras que ele deixou, mesmo buscando a salvação da alma das pessoas, mas algumas palavras que ele deixou como ensinamento para que as pessoas que a sociedade não se deixasse levar por ditadores. Entender que Jesus é o Senhor, que Deus tem um plano para cada um. Foi rápidos áudios, mas que convém, como sempre, estudar um pouco mais. Deixei uns versículos aí que possam ser estudados com a história de Jesus na questão política. Nesse áudio número 19, eu queria falar um pouco sobre uma coisa extremamente importante. Legislação e defesa da vida. Há um tempo atrás, mais ou menos em 2010, houve muitas batalhas em que o governante da época, estava criando legislação favorecendo o aborto e contrário à vida. E nós lutamos muito, manifestando nas câmaras, mandando e-mails e fax e ligando para os deputados para combater. E graças a Deus nós vencemos. Então, existe um plano internacional para liberar o aborto nos países. Esse plano em prol do aborto e contra a vida, ele é criado pela ONU. A ONU hoje é uma organização abortista. E no Brasil nós temos várias organizações que lutam em prol do aborto. São pessoas de cunho socialista. E eles lutam ferrenhamente contra a vida dos nascituros, fazendo de tudo para que as pessoas que estão grávidas se entreguem ao aborto. Em aproximadamente de 2003 até 2012, houveram muita campanha em prol do aborto. Houve pessoas que tentaram colocar a ideia do aborto até na campanha da fraternidade, e aí da CNBB. E aí lutamos bastante para tirar essas afirmações dentro da campanha. Então foi uma luta grande. Diminuiu um pouco, porque o governo que era bem abortista, ele saiu, foi empichado, mas restaram ainda algumas pessoas querendo favorecer o aborto. E a questão dolorosa é que, como nós estamos falando de fé e política, né? Pessoas dentro da igreja entendendo que aborto fosse algo a ser discutido. E a igreja não negocia nada que seja para matar pessoas. Então vou pegar aqui um versículo, né? Então várias coisas da Bíblia que traz com que Deus se preocupando com a vida das pessoas. Vou pegar aqui um só versículo, que não dá para falar de muitos. Evangelho de São João, capítulo 10, versículo 10, que diz assim, todo mundo conhece isso. Jesus diz: eu vim para que as ovelhas tenham vida e para que a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Existem outros trechos mais da Bíblia em que Jesus faz de tudo para que as pessoas entenderem que o primeiro valor que nós temos que ter é a vida. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele diz em outras passagens que ele é que dá a vida, ele que expõe a vida pelas ovelhas. Então, nada tem sentido se você não tem vida. Então, Jesus ele deu a própria vida dele para que nós tenhamos vida. Então, católicos não podem favorecer nada que venha a ser morte, porque Jesus deu-nos a oportunidade de viver, Ele deu-nos o sopro da vida. Cada dia Ele propõe-nos uma vida melhor, vida abundante, né? E a igreja tem vários documentos, eu separei aqui um documento, o Christi Fidelis Laici,
Eu vou ler. Em uma parte desse documento diz assim: a inviolabilidade da pessoa, reflexo da inviolabilidade absoluta do próprio Deus, tem a sua primeira e fundamental expressão na inviolabilidade da vida humana. É totalmente falsa e ilusória e a comum defesa que, aliás, justamente se faz dos direitos humanos, como, por exemplo, o direito à saúde, à casa, ao trabalho, à família, à cultura, se não se defende com a máxima energia o direito à vida, como primeiro e frontal direito, condição de todos os outros direitos da pessoa. Então aqui está dizendo que há uma inviolabilidade da vida, né? A vida é o primeiro direito que nós devemos ter e todo o governante tem que trabalhar em prol disso. Não adianta, aqui nesses trechos que eu li, quer dizer que não adianta se lutar pela saúde, casa, trabalho, família, cultura, tudo isso são coisas boas, mas não adianta nada, é ilusão lutar por tudo isso se não lutar pela vida. Aqui a igreja inclusive ataca que as pessoas usam muito esse termo de direitos humanos. A pessoa tem direito à saúde, casa, mas não adianta você lutar por esses direitos se você não dá à pessoa a condição de ter vida. Então a igreja diz isso. Outro trecho que a igreja diz aqui, ó. A igreja nunca se rendeu por vencida perante todas as violações do direito que o direito à vida, né? Então é esse trecho aqui. Um outro trecho desse mesmo documento, Christi Fidelis, diz assim: a igreja firmemente acredita que a vida humana, mesmo se fraca e sofredora, é sempre um dom maravilhoso de Deus, do Deus da bondade. Então, a igreja, mesmo que a pessoa esteja no estágio bem difícil de vida, né, doente, acamado, prostrado, ela tem o direito à vida dela. Se a pessoa está com a idade avançada, ela tem o direito à vida dela. Se a pessoa é um embrião, está na barriga, né, no útero da mãe, naquela primeiro momento de formação, ela tem o direito à vida. A igreja defende que nós temos que ter o direito à vida desde o nascer até a inclinação natural. Não pode haver nenhum governo que tenha poder sobre a nossa vida, um governo que venha dizer, olha, essa lei aqui vai fazer com que as pessoas vão morrer. Não cabe a nenhum governante, a nenhum estado, a nenhum deputado, a nenhum presidente, determinar quem vai morrer, quando vai morrer. Né? Tem outro documento da igreja, o documento aqui da doutrina da fé, nota doutrinal, que fala muitas coisas sobre política. Muitas coisas mesmo sobre política. E nesse documento diz assim, é um outro documento. João Paulo II, na linha do perene ensinamento da igreja, afirmou repetidas vezes que quantos se encontram diretamente empenhados nas esferas da representação legislativa têm a clara obrigação de se opor a qualquer lei que represente um atentado à vida humana. Aqui diz que não basta que o empenho político em favor de um aspecto isolado da doutrina social da igreja para esgotar a responsabilidade do bem comum. Um parlamentar cuja pessoa oposição absoluta ao aborto seja clara e por todos conhecida. Está dizendo que a pessoa que é católica e que seja deputado, ele tem que ter claramente, né, a oposição ao aborto. Ele não pode ser uma pessoa, se tem um deputado católico, ele não pode se esquivar. Todos têm que saber que ele é contra o aborto. Ele tem que se manifestar que seja contra o aborto. Então, na verdade, tivemos algumas personalidades que se diziam católicas e eram favoráveis ao aborto. Então a igreja está dizendo que se tem um católico que seja deputado, seja legislador, ele tem a obrigação de falar para todo mundo, eu sou contrário ao aborto e votar contra o aborto. Não pode ter nenhuma ajuda, né? No caso nós eleitores, nós não podemos votar em nenhum candidato que seja favorável ao aborto. Não podemos votar em nenhum partido que seja favorável ao aborto. Se tem partido que tem lá a questão fechada, determinada, que é abortistas, nós não podemos votar. Tem outro documento da igreja que diz que aquela pessoa que ajuda um partido ou pessoa que seja abortista, essa pessoa tem a excomunhão automática. Né? E quando se fala em excomunhão, a pessoa que faz isso, ela não está em comunhão com a igreja e não está em comunhão com Deus e, né, está desligada do céu, ligada a outra coisa, né? Então, esses documentos da igreja direcionando-nos
para exigir, a igreja fala isso, exigir que se respeite a vida. Exigir de todo e qualquer político o respeito à vida. É muito importante isso, é inegociável isso. A pessoa pode até negociar o direito ou não de ter uma casa, mas o direito à vida não pode ser negociado. Não é? Porque depois que o Estado tem poder sobre a vida de uma pessoa, ele tem poder sobre tudo, não resta mais nada. É o último estágio. Então a igreja preocupa-se muito, a igreja, todo esse documento da igreja, ele nasce, né, desse entendimento da Bíblia que Jesus falou. Temos que preocupar com a vida, senão não valeria nada Jesus ter morrido por nós. Como é que ele morre por cada um de nós e nós jogamos a vida na mão de um governante que é uma pessoa pecadora, né? Então nenhum deputado, nenhum presidente, nenhum senador pode legislar, criar leis favoráveis ao aborto ou à morte de alguma pessoa. Toda a ciência, todos os estudos, toda a ciência política, toda a filosofia política, todos os nossos intentos têm que ser voltados para valorizar primeiramente a vida, em seguida a liberdade, depois direitos e propriedades e tudo mais. Quem não tem vida não tem direito a mais nada. Então, como eu disse, essa luta em prol do aborto vem de fora da ONU, e a ONU e outros organismos internacionais, como a Fundação Rockefeller, eles emitem dinheiro para cá para poder, né, vender essa ideia do aborto, e muitos deputados que gostam de se vender votam em leis a aborto. E graças a Deus todas as leis favoráveis ao aborto foram vencidas, uma ou outra ficou ali e as pessoas avançaram de um jeito ou de outro. Nas lutas internacionais em prol da vida, dentro da ONU e outras instituições internacionais, pelo que já acompanhei, o único país que luta, né, ferrenhamente a favor da vida é o Vaticano. O Vaticano é um país. Toda vez que tem uma discussão, o Vaticano é aquele único que chega lá e vota favorável à vida. Os demais todos vão se entregando assim. Então tem alguns países aí que lutavam em favor da vida e de pouco a pouco os investidores internacionais, alguns foram comprando os deputados, os presidentes, até que as pessoas foram afrouxando. O Chile é um país que não era favorável ao aborto. Depois começou a fazer leis favoráveis. Aqui eu tenho nas minhas mãos, como sempre eu procuro trazer alguns documentos. Eu estou aqui lendo a Constituição do Brasil, da República Federativa do Brasil. No artigo 5º da Constituição diz os direitos das pessoas, né? E dentro desses direitos está escrito assim, ó, os brasileiros perante a lei têm garantido a inviolabilidade do direito à vida. Então está no artigo 5º, a inviolabilidade do direito à vida. Depois vem o direito à vida, vem a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade nos termos seguintes. Então no artigo 5º, se você quiser estudar, da Constituição do Brasil, resguarda o direito à vida, a inviolabilidade, ou seja, ninguém pode violar a sua vida, né? Isso é importantíssimo, se nós entendermos isso. Entendemos que na palavra de Deus está protegendo a vida. Os documentos da igreja estão exigindo o cumprimento do direito à vida, a inviolabilidade. E a própria Constituição do Brasil também tem isso, então nós temos que lutar por isso. Abrir os nossos olhos, não deixar que ninguém venha falar de aborto, eutanásia, né, de injeções letais, qualquer coisa que seja, para acabar com a nossa vida. É isso. Jesus Cristo é a nossa vida e vamos lutar para que outros mais tenham direito à vida. Bendito e louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.